Posso falar uma coisa? Nossos jogadores podiam parar de ser expulso, né? Pra gente poder acertar tudo. Porque tudo que não tem jogador expulso, a gente tá indo. Só o Wolves que a gente perdeu sem ter jogador expulso. Chelsea arrebentou a gente e o Vitória também. Mas a gente tá acertando aqui. Acaba logo, juizão. Botafogo contra o Atlético, mesmo com a menos. Menos 2,5 também segurando aqui no Ceará e Bahia. Tomara que segure também pra gente acertar essas duas. Acertamos o Fulham menos 0,25. De virada é mais gostoso. Acertamos o Tottenham dupla chance. Saiu atrás 2-0 e buscou bonito pra gente também. Ganhamos também no Burnley, que também saiu atrás, pegou esse dupla chance diante do Nottingham. Ganhamos no empate no do Crystal Palace e aí perdemos no Chelsea, que teve um expulso, né? Então tá bem positivo aqui o nosso dia. As finalizações também do Galeano já bateram. Teve a finalização também do Renier, que eu mandei lá no grupo gratuito, de 3, e várias outras, do Eric também, do Vitória. Enfim, o trampo tá muito maneiro e eu espero que vocês curtam. Deixa o like, comente com seus palpites e vamos que vamos rodar a vinheta para mostrar pra vocês os palpites deste domingão. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E fala, galerinha apostadora, vamos começar analisando o primeiro confronto do dia, jogo do Bournemouth contra o Newcastle. O Bournemouth vem numa campanha muito boa, deixando seus torcedores esperançosos de que o time vai para a Liga dos Campeões. Será que a gente vai ter o Bournemouth na Liga dos Campeões? Seria muito maneiro, né? O time comandado pelo Andrés Iraola. Eu ressalto sempre a qualidade desse treinador porque é impressionante como ele faz o time jogar de forma ofensiva, de forma criativa, de forma incisiva, mesmo tendo perdido jogadores atrás de jogadores. O time que vai lá hoje é muito forte. Semedo tem sido o principal jogador ofensivo da equipe, fez gol no último confronto, que ainda conta com o Brooks, que tá jogando muito bem, Tavernier, outro craque, e o Evanilson, que é um excelente atacante. O time chega aqui com 2 vitórias seguidas, uma diante do Tottenham, outra diante do Brighton, e o desempenho é muito interessante. Encerrou uma sequência negativa aqui de amistosos e a estreia, que foi um jogo muito competitivo diante do Liverpool também. O tropeço aqui na Copa da Carabao Cup deixa o time focado na Premier League, onde ele vai receber a equipe do Newcastle. E esse se ensaiava para ser um dos confrontos mais físicos dessa Premier League, porque são dois times com um vigor físico impressionante. Eu acho que só não vai ser tanto assim, porque o Newcastle vem de um jogo do meio de semana diante do Barcelona, um jogo onde foi bem, mas conseguiu marcar com pressão no começo, mas acabou sucumbindo aí diante a força da equipe espanhola. E colocou os ingleses no lugar dele também, que cotar o Newcastle favorito é um pouquinho de exagero. A gente pegou mais 2,5 aqui e saiu de forma lucrativa com essa dica. O Newcastle não vai poder contar hoje com o Anthony Gordon, uma baixa relevante aqui, o Isa também lesionado, então 2 desfalques no setor ofensivo. O Ultimate entrou, mas ele não tem a mobilidade do Newcastle não, do Isaac, para poder recompor e ajudar na marcação. Achei o time um pouquinho como se diz assim, perdido nessa parte de marcação, tá? O Elanga é outro que vai fazer a frente, juntamente com o Barnes, que deve substituir, ainda tem as chegadas do Murphy, que é interessante. O Tonali, um jogador que tem chegadas também, e o Newcastle é um time bastante competitivo. Esse jogo tem algumas estatísticas aqui que puxam um pouco pro mercado de poucos gols, como, por exemplo, que uma só das 6 partidas do Bournemouth teve mais de 2,5. E pelo lado do Newcastle, nenhum time teve tanto a baliza inviolada como o Newcastle nos primeiros jogos dessa Premier League. Então é um time que tem uma defesa sólida nessa competição. 3 jogos já, o Newcastle não sofreu gols. Mas, pessoal, eu acho que esse jogo aqui tem uma pedida aqui para mais de 1,5 que eu acho muito interessante. São 2 ataques muito fortes, são 2 times muito capazes em transição, 2 times de velocidade, 2 times com um potencial ofensivo muito grande. E eu não consigo comprar esse favoritismo do Bournemouth em casa pela qualidade do Newcastle, mesmo o Bournemouth vindo numa sequência muito boa. O Newcastle é um time de muito gabarito que eu acho que vai melhorar muito nessa competição ainda. Embora o desempenho em casa não seja tão bom assim, é um time que sofre muito poucos gols. Então, se a gente tomar um gol do Newcastle, a gente vai ficar em maus lençóis. Mas o mais de 1,5 aqui, pessoal, estatisticamente está bem embasado até nos critérios de casa fora. No geral ainda vai melhorar esse critério, e é importante ressaltar também que o Bournemouth é um dos times que mais tem cantos nessa Premier League, tá? Contra tudo e contra todos, eu vou no mais de 1,5 aqui, e é a minha primeira dica do dia. Outro jogo interessante, pessoal, é do Sunderland contra o Aston Villa. Sunderland que tem mostrado que quer permanecer na Premier League, diferente de outros times que tem esse bate-volta aqui frequente, né? O Sunderland já venceu 2 jogos nessa Premier League, 2 jogos em casa, e vai tentar vencer o terceiro.
terceiro. O time já fez 5 gols em casa aqui e vem com uma sequência interessante para tentar surpreender, como eu falei, a equipe do Aston Villa. O Aston Villa, por sua vez, chega nesse jogo com 4 jogos e 4 jogos sem marcar. Se ele não marcar pela quinta vez, vai ser a terceira vez na história que um time de Premier League não marca nos 5 primeiros jogos. Essa sequência da Aston Villa piorou com a eliminação no meio de semana nos pênaltis pro Brentford. Então, eu simplesmente não sei dizer o que está acontecendo lá. Eu procurei notícias de bastidor, alguma coisa, e simplesmente não tem nada. Simplesmente as coisas não estão engrenando, tá? O Sunderland, ele tem uma média aí de 3 escanteios em cada um dos últimos jogos. Ele é um time onde os jogos não tem muitos gols também. Só um jogo dele teve gol antes dos 60 minutos, então as coisas deslanchando um pouco mais pro final. E o Aston Villa tem um histórico positivo aqui de 15 jogos de invencibilidade contra times recém-promovidos. E a água já tá batendo na bunda aqui do Aston Villa também. Sendo um jogo onde o Sunderland tem jogado tão bem, movimentando-se ofensivamente, e o Aston Villa precisando também dessa vitória, eu também vou no mais de 1.5 aqui. Eu gosto de pegar gols em cenários onde a expectativa é de poucos gols, e eu vou aqui nesse mais de 1.5 nesse segundo jogo também. Acho que 1-1, 2-0 para um dos lados cabe muito bem nesse jogo. E no terceiro jogo, pessoal, eu também vou contra o mercado de Arsenal contra City. O Arsenal vem numa sequência muito forte aqui, são 4 vitórias nos últimos 5 jogos, estreia com boa vitória diante da Liga dos Campeões, mesmo fora de casa. 1, 2, 3, 4 dos últimos 5 jogos sem sofrer gols, o que mostra a qualidade da sua defesa, embora o ataque tenha algumas baixas, a principal delas o Saka, que novamente não vai jogar. O Odegaard é dúvida para este confronto. O time é favorito aqui diante do City, onde ele acabou fazendo um 5-1 no último jogo que eles se enfrentaram no Emirates. E se conseguir vencer de novo, vai ser a primeira vez desde 2015 que o Arsenal consegue bater o City 2 vezes seguidas. Agora, vai pegar um City bem digno aqui, que é um City que vem de 2 vitórias importantes, uma no clássico de Manchester e outra na estreia da Liga dos Campeões. Agora, um asterisco aqui nessa vitória diante do Napoli é que a gente não deu nem pra ver a força do Napoli, já que o time teve um expulso aí bem no comecinho. Ponto positivo pro lado do City, a melhora das atuações do Haaland, né, que tá jogando muito bem, e o Doku se firmando como titular também, tá? O Gyökeres balançou as redes aí nas 2 últimas partidas do Arsenal e o Haaland também já marcou 10 vezes nos últimos 5 jogos. Então a gente tem aqui 2 ataques simplesmente absurdos, né? A média de 2 e de 2.8, mas são 2 defesas muito fortes. E a gente tem estatísticas relevantes aqui nesse sentido, tá? 8 dos últimos 9 gols do Arsenal aconteceram no segundo tempo, então gols tardios. Nenhum dos últimos 5 jogos do Arsenal teve ambas as equipes marcando gols. E pro lado do City também, apenas um dos últimos 8 também teve um ambos marcam. Então, pessoal, eu acho que vai ser um jogo não controlado pelos ataques, mas um pouco mais dominado pelas defesas. Eu achei as linhas muito altas para esse jogo e, obviamente, depois que sai um gol, o jogo tem transições muito mais rápidas, como a Premier League é, e a gente fica em risco. Mas o menos 3 gols aqui, pessoal, eu acho de bom tamanho. Não acho que a gente vai ter uma outra goleada aqui. As defesas têm se portado bem. O Donnarumma chegou muito bem no City, o Raya no Arsenal. 2 defesas com 2 pilares grandes, então eu vou nesse menos de 3 gols aqui, pegando aqui a grande maioria dos placares, 1-0, 2-0 para um dos lados, 1-1 e eventualmente 2-1, 3-0, dando reembolso, e só a partir do 3 é que a gente vai ter um head aqui. Então eu vou nessa dica aqui, e era a dica que eu acho que cobre mais placares, que eu ia no mais um do City aqui também, pessoal, mas tá 1,50, então vou preferir pegar esse under, que eu acho que o under pega todos esses placares de mais um do City que eu tava pensando em pegar. Indo para o Brasileirão, meus amigos, a gente começa aqui com o Mirassol recebendo a equipe do Juventude. O Mirassol também, que campanha impressionante, a gente não cansa de ressaltar. Mais um do Mirassol, o pessoal criticou, mas bota no bolso, esse 1,75 ódio muito boa, fechou quase 1,50, tá? Mirassol só perdeu um dos últimos 15 jogos e vem aqui com reforços importantes. Apesar de ainda não poder contar com o Gabriel e mais um, que tá me fugindo o nome aqui, o time vai ter a volta do Chico, que vem marcando muitos gols. Outro jogador que tem participado muito bem é o Negueba, participou aí em pelo menos um gol nos últimos 3 jogos, com 2 gols e 1 assistência. O Negueba jogando muito bem nessa equipe do Mirassol, que, cara, você viu o Mirassol trocando passe, é simplesmente impressionante, que o Rafael Guanais tem feito aí para ser o melhor técnico desse Brasileirão mesmo, tá? Do outro lado a gente tem a equipe do Juventude, que perdeu mais uma em casa. Juventude saiu bem contra o Ceará fora, mas em casa não tem conseguido jogar bem. É um time com problemas no elenco, fragilidade aqui
na força do seu time mesmo, e a briga realmente é contra o rebaixamento. Nos últimos jogos fora de casa, apesar de ter conseguido uma vitória diante do Ceará, o desempenho no geral não é muito bom, mas já vem de 2 jogos de invencibilidade aqui e muitos deles não fez gol. 1,50 eu acho exagerado pro Mirassol, pessoal, mas eu não consigo comprar o Juventude, que já perdeu vários jogos com handicap. Então a vitória ao vivo do Mirassol aqui em 1,80 é o mais interessante que eu vou tentar fazer. Se tiver com o pezinho atrás, tenta chorar o menos 0,25, mas acho que é muita linha para poder esperar. Então a vitória simples do Mirassol aqui é o mais indicado na minha visão, até porque ela pode vir com mais de gols, porque o Mirassol tem jogado o fino da bola. No segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui o Flamengo recebendo a equipe do Vasco, tá? E o Flamengo, ele chega aqui com um jogo diante do Estudiantes que foi um pouco frustrante, né? Porque foi um 2-0 de lampejo, depois o jogo ficou bem mais amarrado, no final ainda teve um expulso, ainda teve um golzinho que deixou o Estudiantes vivo. E, cara, obviamente o Flamengo é muito forte até para poder vencer lá na Argentina, mas o time vai ter agora que enfrentar o Vasco. E se o Flamengo vencer, vai ser histórico, porque vai ser a melhor campanha de pontos corridos em 23 jogos, com 76% de aproveitamento, ultrapassando o próprio Flamengo de 2009 dos Jorge Jesus. Então o Felipe Luiz podendo fazer história aí. O Flamengo vem numa invencibilidade muito grande em casa também, de 5 jogos, perdeu a última vez pro meu Galo na Copa do Brasil, mas o Galo já deu, entregou pro Cruzeiro, então não adiantou nada. Nos últimos 10 também, 8 vitórias pro Flamengo, que também tem sido muito bem no lado defensivo, tá? O adversário é o Vasco, que vem numa sequência aqui de 4 jogos sem perder, avançou bem na Copa do Brasil, mas a situação no campeonato ela não é muito confortável. O Vasco no momento aqui está muito ameaçado pelo rebaixamento. A sequência de jogos também vem desgastando, mas hoje o time vem com muita vontade para poder tentar fazer um jogo digno diante do Flamengo, tá, pessoal? Esse jogo aqui é um jogo de linha muito esmagada para uma linha de clássico, pessoal. E esse é um jogo que eu acho que vai ser bastante brigado. Eu acho linha de cartões aqui interessante. No final do vídeo eu vou deixar uma combinada aí com odd bem alta, acreditando na porrada aqui desses jogadores, né? E acho que o Vasco, ele tem muita fragilidade quando ele toma um gol. Esse é o pior cenário pro Vasco, sabe? Porque quando o Vasco toma um gol, ele fica muito aberto. E aí é o cenário onde o Flamengo consegue fazer 1, 2, 3 e tudo mais. Ao mesmo tempo, o Flamengo, não sei se ele precisa de tanta pressão assim, porque tem a questão do desgaste do jogo do meio de semana e o jogo da próxima também. Então acho que o Flamengo vence, pessoal. Eu vou tentar pegar a vitória do Flamengo ao vivo aqui em 1,65 ou mais, mas assim, é o máximo que eu faço. Eu achei as linhas meio esmagadas, quase comprei alguma coisa pro lado do Vasco, mas o Vasco simplesmente nos últimos 11 clássicos não conseguiu vencer nenhum, 3 empates e 8 vitórias pro Flamengo. Então assim, as coisas estão muito pesadas lá pro lado do Flamengo, então meio que não tem como ir contra não, porque é um timaço também, sabe? Agora, é um dos times que mais marcou gols nos Brasileirão também, que é o Vasco, então vamos ficar de olho aí nessas finalizações desses jogadores. Inclusive, eu vou recomendar uma para vocês aqui. Pessoal, eu quero pelo menos 2 finalizações do Nuno Moreira, tá? Eu sei que ele não tem números absurdos, mas 2,85 para um cara de frente, que puxa os contra-ataques com essa velocidade que ele tem, eu acho interessante para esse cenário. Até alguns chutes de fora também que ele puxa. Então eu quero pelo menos 2 finalizações dele, ó, de 2,85 na BetMGM e 1,70 na 365, eu acho interessante. 2 do Ryan também pode acontecer, acho que tá a cotação 1,72 aí, e pode ficar de olho também, que é uma boa pedida, tá? Do lado do Flamengo, pessoal, eu quero pelo menos uma do Léo Pereira, tá? Ele tem médias bem altas, ele é um cara que tem 1,89 de altura, ele tem presença ofensiva, até de chute, de cabeçada. Então, uma finalização do Léo Pereira também nesse cenário é interessante, até que todos esses outros jogadores de frente que é linha de 2,5, 3,5 chutes, então é muito alto. Eu quero pelo menos uma do Léo Pereira, se não me engano, 1,16 na 365 e 1,85 na BetMGM. Link no primeiro comentário fixado para você se registrar nessa casa, ok? Seguindo em frente, a gente tem Inter e Grêmio, pessoal. E, cara, aqui é aquele negócio, né? Quem perder, o técnico vai ser demitido. Inter segurando o Roger Machado mais do que devia. São 5 derrotas nos últimos 6 jogos, tomando gols em todos os confrontos. O ataque não tá conseguindo fluir, apesar de ser um dos times que mais chuta gol de fora da área, dos que menos converte gols de fora da área aqui. Acho que não fez nenhum, inclusive, né? É o time que mais chutou de fora, 128 chutes. Gol de fora da área, 0. Impressionante esse Internacional, e o Roger Machado fazendo hora extra lá, tá? O time não consegue render bem, é um time sem alma, sem vontade, e eu não espero nada desse Internacional. E eu acho esse favoritismo bem exagerado diante do Grêmio. Agora a gente olha pro Grêmio também, e é só decepção. Chegou um monte de jogador lá, e aí foi jogar diante do Mirassol, tomou taca, e não foi nem no placar, não, é num baile de bola que levou. O Menezes também fazendo hora extra lá também, e
o Grêmio, ele tem uma sequência ruim. Ainda tem o Batshuayi que tá lesionado aqui e eu não vejo muito como que o Grêmio pode conseguir um bom desempenho. Mas, pessoal, eu achei muito exagerado a vitória simples do Internacional, dado esse desempenho recente onde o Internacional não conseguiu ganhar de praticamente ninguém. Quanto mais para uma vantagem de 2 gols de diferença, pessoal. Então eu vou recomendar pra gente aqui, ó, nos últimos 10 o Inter ganhou 4, mas nenhum por mais de um gol. E o Grêmio aqui, embora tenha perdido alguns jogos, só um, né? Ele perdeu no Brasileirão por mais de um gol de diferença. Eu vou recomendar o handicap mais 1,5 para o Grêmio, ou seja, o Grêmio pode perder por até um gol e para ambos os times recebendo pelo menos 2 cartões. Num cenário de guerra que é esse jogo aqui, tá? Um cenário clássico aqui, eu vou recomendar esses 2 cartões para cada um dos lados. No mercado de finalizações, eu vou dar o nome dele aqui para vocês e ele está disponível na 365 com substituição mais. Eu nem sei se ele vai ser titular, que é o Alisson. Ele tem médias aqui muito interessantes de finalização, participação nesse lado ofensivo do Grêmio. Quando ele joga aqui, mesmo com uma minutagem tão alta, ele consegue corresponder. E se ele não jogar, se for substituído, na verdade, ele é substituído pelo Christian, que também tem média muito alta, então tá na dúvida de quem vai jogar dos dois. Se ele entrar como titular, a gente fica muito bem defendido, porque a gente tá na 365 com sub mais. Pegando as finalizações dele, que de padrão já pode bater muito bem 2, como a do próprio Christian, que também tem uma média de quase 2. Então a gente tem 2 jogadores aqui para poder finalizar pra gente, e essa cotação na 365, lá tá melhor dessa vez. E eu não tenho essa não, eu recomendo onde é melhor, tá? Com sub mais sempre vai ser, que a diferença não é tão grande. Eu recomendo lá também, e nessa aqui não tem como o Alisson pra pelo menos dar 2, mas eu não sei se ele vai ser titular e se não for também tudo bem, porque é reembolsado, ok? Seguindo em frente, pessoal, temos aqui Sport e Corinthians. Esse é um dos jogos mais difíceis da rodada aqui, na minha visão. O Sport chega nesse calvário aqui de zona de rebaixamento, já são 10 jogos sem conseguir vencer dentro de casa, um desempenho que simplesmente é impensável em relação ao esporte. Do lado do Corinthians, a gente tem um time aqui que está muito focado em Copa do Brasil, mas que tem conseguido desempenhar bem aqui, mesmo fora de casa e mesmo poupando. Conseguiu vencer o Vasco poupando, conseguiu vencer o Fluminense poupando e vai avançando aqui, longe de rebaixamento, brigando por Libertadores, que é onde o Corinthians tem que estar. O Corinthians, como eu falei, tem de poupar aqui alguns jogadores, muito por conta de questão física aqui, dessa sequência, né? Mas vai ter a presença do Guinegão, que é uma promessa e tem 5 participações em gols nos últimos 6 jogos que disputou. Do lado do esporte, Derek Lacerda aí é um jogador que já marcou 3 vezes no Brasileirão e é um jogador também que consegue finalizar. Nas últimas 12 vezes que recebeu o Corinthians, o esporte não perdeu, são 8 vitórias e 4 empates. Ou seja, vai perder aqui. O esporte tem 15 gols marcados nesse Brasileirão, pior ataque da competição, e o Corinthians não conseguiu vencer 2 partidas seguidas fora de casa nesse Brasileirão. Então, assim, pra onde que a gente vai, pessoal? Gol não dá, vitória do Sport não dá, lá do Corinthians não dá. O que eu vou fazer esse jogo? Nada. Vou pro mercado de finalização aqui pra vocês, tá? Esse jogo, o que eu mais encontrei de desajuste aqui são 2 finalizações do Lucas Lima. Ele pega as bolas paradas, ele chuta de fora, nesses jogos fechados aqui, ele tende a conseguir finalizar pelo menos 2 vezes. A média dele não é a mais alta do mundo, mas essa participação ofensiva dele é interessante, precisa nesse jogo aqui, e quando a gente joga em casa, a gente vê a média dele de participação aumentando, tá? Então ele vem aqui numa sequência boa nos jogos dentro de casa. A gente vai pegar pelo menos 2 finalizações do Lucas Lima nesse jogo. O Santos Futebol Clube recebe o São Paulo com a notícia de que o Neymar vai ficar fora aí por pelo menos, acho que não me engano, 4 a 12 semanas. O que não é nenhuma surpresa. A minha opinião sobre o Neymar é que ele já há uns 5 anos, ele não joga absolutamente nada, ele tá muito mais fora de campo do que dentro, e eu reconheço tudo que ele fez de grandioso, mas pra mim, ele é um ex-jogador em atividade, não é nem porque ele não quer não, porque ele até tem vontade, mas é porque o físico dele não aguenta, o joelho não deixa, ele apanhou demais na carreira, e com todas essas lesões, ele não consegue se manter fisicamente bem pra disputa do nível de competição físico que a gente tem no futebol hoje, né? É a mesma coisa que o Guga, que era um craque absoluto, o maior tenista que a gente já teve no Brasil disparado, só que o quadril não deixou jogar e o joelho do Neymar não deixa ele jogar. Então, tchau, Neymar, valeu, foi bom, adeus e até a próxima, tá? Agora o Santos tem alguns reforços importantes aqui para esse jogo. A gente pode ter a estreia do Lautaro Dias aqui, que vai compor bem, ainda tem o Barreal que tá jogando bem, o Reiser, o próprio Guilherme, que tem que ser muito mais bem tratado pela torcida, porque ele é um dos principais jogadores do time, e o Santos chega muito ameaçado aqui pelo rebaixamento, já com 4 jogos sem vencer. Esse Sansão aqui é um confronto muito importante e talvez o ideal para o Santos. Por quê? Por causa desse 2 a 0 que o São Paulo tomou aqui da LDU. O São Paulo não jogou para tomar 2 a 0, jogou para ter um resultado melhor, mas ele não veio. O time cometeu erros aqui cruciais para poder chegar em desvantagem. Agora, o São Paulo tem totais condições de reverter, mas para isso, provavelmente vai poupar muito dos seus jogadores aqui neste confronto. Então, o São Paulo, que já não tem um desempenho muito forte fora de casa, tende a poupar ainda mais. Mesmo sem o Neymar,
o Santos tem aqui uma sequência interessante, né? Só perdeu um dos últimos 14 jogos diante do São Paulo na Vila Belmiro, tá? Então eu vou recomendar para vocês esse jogo aqui, o empate no Lula do Santos, cotação de 1,70, achei bem interessante e defendido em caso de empate, beleza? No mercado de finalizações, vou abrir para vocês aqui, cadê? Eu quero pelo menos duas do Hohlheiser. Ele tem média de 47,4 ações com a bola, 1,8 passes decisivos por jogo e ele é um cara que tem uma média boa aqui de finalizações, também vem de 3 e 4, aumentando a participação ofensiva com o novo treinador. Então duas dele aqui muito interessante, também um desajuste muito interessante do Hohlheiser aqui para finalizar nesse jogo. E o último jogo desse domingo, pessoal, é o jogo do Cruzeiro contra o Bragantino. Cruzeiro que vem sendo absoluto nas suas atuações, como é bem treinado, como joga bem, como recompõe e vem com 5 vitórias seguidas aqui, atropelou o meu galão na Copa do Brasil, não deixou a gente nem torcer e agora vem como postulante aqui ao título desse campeonato, brigando com todo o poderoso Palmeiras, com todo o poderoso Flamengo. A campanha do Cruzeiro, independente de como terminar, ela vai ter um saldo muito positivo, porque a perspectiva do Cruzeiro no início do campeonato era com o treinador de ser rebaixado. Então, realmente, o Santos vem numa toada bastante positiva por aqui, o Cruzeiro, né? O time tem o Caio Jorge aí, o principal atacante da competição, e vai receber a equipe do Bragantino, que, cara, olha a sequência ruim do Bragantino. 8 derrotas nos últimos 10 jogos. Conseguiu um lampejo aqui diante do Fluminense, mas também não tem correspondido. O time segue com problemas defensivos, segue com problemas de escalação e ausência de jogadores, né? Então não dá muito para poder cotar o Bragantino como favorito ou como uma zebra aqui, né? Para poder tentar cumprir o handicap. O Cruzeiro venceu seus últimos 3 jogos no Brasileirão. Vem numa sequência aqui com 7 gols nos primeiros 15 minutos, então início muito forte do Cruzeiro. E o atual comandante do Bragantino é ex-treinador do Cruzeiro, né, que é o Fernando Seabra. O Bragantino venceu o Cruzeiro fora de casa na primeira vez que se enfrentaram pelo Brasileirão em 91 e desde então nunca mais venceu. Eu quero destacar aqui, não o Caio Jorge, mas o Matheus Pereira, que participou aí com gols e assistências em 11 das 37 bolas na rede que o Cruzeiro teve nesse campeonato. E ele é simplesmente um jogador espetacular. Eu espero a vitória do Cruzeiro, pessoal, e eu quero a vitória do Cruzeiro ao vivo em cotação de 1,70. Como o Cruzeiro tem um início muito forte, o que a gente vai fazer? A gente vai ter aqui aquela pressão do Cruzeiro no primeiro tempo, com finalizações e escanteios do cabuloso, para poder terminar os nossos palpites de domingão, tá? Só que a gente também tem palpites no mercado de finalizações. Eu tenho para os dois times. Deixa eu abrir aqui primeiro do Cruzeiro e vou abrir também aqui do Bragantino. Pelo lado do Cruzeiro, meus amigos, o Wanderson, que muita gente questiona por que ele é titular e tudo mais, mas é porque ele tem um poder de recomposição muito interessante. Ele também tem conseguido criar chances no lado ofensivo. A média dele aqui é boa, a cotação está muito alta, muito mais alta do que todos os jogadores com linha mais baixas. Eu quero pelo menos 2 finalizações do Wanderson aqui nesses jogos, tá? E a participação dele em casa também, ela aumenta a média dele aqui, então eu gosto de 2 finalizações do Wanderson. E do lado do Bragantino eu vou tentar também uma finalização do Iago La Quintana, tá? Ele tá com linhas muito altas aqui, ele vem batendo essa linha em todos os últimos 7 jogos e eu peguei o limite dele aqui e também o mais de 1,5. Cotação muito alta e muito discrepante em relação à Bet365, pessoal. Eu tenho enviado essas dicas lá no meu canal gratuito do Telegram. Hoje eu fiz até uma thread também no Twitter, vou até mostrar pra vocês aqui rapidinho. Aqui, ó, bem no meio centralizado aqui, ó. Todos os jogadores explicando, mostrando a sequência deles. É um trabalho muito legal que eu tenho feito lá no Telegram, então se você ainda não me segue lá. E no Telegram tudo muito antecipado também, às vezes no momento que você tá vendo esse vídeo, as cotações até já caíram um pouquinho, já foram ajustadas, então segue a gente que é gratuito lá no primeiro comentário fixado, beleza, pessoal? Então a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Eu quero finalizar com aquela cotação do estouro, né? Que é cartão pro Vasco, cartão pro Flamengo, 0,1 unidade no clássico, cartão pro Inter, cartão pro Grêmio, 0,1 também. Somando os dois, ó, de 526. E é o que a gente vai brocar na Betano na nossa Big Odd do final do vídeo, beleza? Eu sei que eu não tô acertando nunca, mas eu sempre pego odd 100, odd 100, odd 100. Então eu posso passar aqui 1/3 do ano sem acertar, que se eu acertar, vai pagar todas. E essa daqui vai deixar a gente com 2 anos de crédito e pode fazer que essa briga vai acontecer em pelo menos um dos jogos. A gente vai acertar ou a odd 20 ou a odd 500. Tomara que seja a 500. Meu amigo, se você quiser receber uma odd 5.265, leia aqui no primeiro comentário fixado, tem o meu grupo gratuito e tem lá
Um bingaço de ódio 5.000. Esse é pra aposentar, meus amigos. E é isso. Muito obrigado por ter me assistido. A gente se vê no próximo vídeo. Vídeo antecipado aí pra vocês, tá? E vamos que vamos tentar manter essa toada. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Amanhã tem NFL. Assista um vídeo de NFL também. Já tá aqui, ó, no cardzinho pra você clicar. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets.